Olá, meus irmãos, minhas irmãs, espero que estejam todos bem. A graça e a paz de Cristo Jesus. Meu nome é Andreu Monteiro, eu exerço o ministério pastoral na Igreja Ministério Bíblico Ivoti, no Rio Grande do Sul. E nós temos como tema hoje da nossa meditação, daquilo que nós vamos pensar um pouco, a respeito do sofrimento. Tem sido essa a temática deste mês, e o tema é o sofrimento e a esperança, ou seja, como encontrar esperança no sofrimento. Esse é o tema da nossa meditação, então. Também quero agradecer em específico a querida irmã e missionária Gisele. Ela tem sido uma grande guerreira em levar conhecimento, boa teologia para as pessoas que seguem o Instagram dela, né? Então, a programação desse mês de agosto são vários assuntos voltados ao sofrimento, e nós estamos aqui para o canal Unidas na Teologia da Gisele, para compartilhar esse tema, então, do sofrimento e esperança. Sem demoras, vamos lá, vamos seguir adiante e vamos entrar no nosso tema, que é a esperança no sofrimento. Eu gostaria de iniciar com uma afirmação, e essa afirmação é a seguinte: o sofrimento é um instrumento para revelar em que colocamos a nossa esperança. Essa é uma grande verdade. Todas as vezes que o sofrimento nos espreme, nos assola, as tempestades da vida chegam, o nosso coração é testado, aonde estamos colocando realmente a nossa esperança. O ímpio falha ao colocar a sua esperança em alguma coisa. O cristão, ele tem uma esperança maior, sublime, que está em Cristo, está na salvação, está em Deus. Mas o ímpio muitas vezes sofre com isso. Jó, capítulo 8, versículo 13 e 14 diz assim: esse é o destino de todo o que esquece de Deus. Veja, o ímpio, então, ele não considera Deus nos seus caminhos, nos seus planos. Este é o destino de todo o que se esquece de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Aquilo em que ele confia é frágil, aquilo em que se apoia é uma teia de aranha. Então, o escritor aqui do livro de Jó está nos mostrando que a esperança do ímpio perece, e ela é muito frágil, ela como se fosse uma teia de aranha, e o texto segue explicando, dizendo que se ele for se agarrar numa teia de aranha, ela não vai suportar o peso de um homem, porque aquela teia é muito fina, é muito frágil, e assim é a esperança do ímpio, perece facilmente. Convenhamos, todos nós, em algum momento da nossa caminhada, já fraquejamos na esperança, nos encontramos desesperançados. E nós vivemos num mundo assim, em que muitas aflições nos assolam diariamente e nós muitas vezes não encontramos força. Eu não sei se é o seu caso que está escutando hoje, se você tem sofrido com falta de esperança, um grande desânimo no seu coração. Mas o mundo que nós vivemos é assim. Eu me lembro e me recordo de maneira muito vívida, de certa vez, eu ainda jovem, chegando numa grande capital, numa grande cidade, Belo Horizonte, e caminhando por aquela cidade, vi uma multidão aglomerada na frente de um prédio, e como um bom curioso, como o ser humano é, eu me aproximei para ver o que estava acontecendo. Lá estava uma jovem, atirada no chão, destruída, destroçada, desfacelada. Ela havia se jogado de cima de um prédio, daqueles prédios muito altos de uma capital. E as pessoas estavam todas assustadas, apavoradas, porque aquela moça tinha cometido um suicídio. A falta de esperança tinha chegado ao coração daquela jovem. E eu tenho essa cena muito vívida na minha mente. E a realidade é que vivemos em nossa sociedade, é que existe uma crise de esperança nas pessoas. Por isso é que atualmente existe um alerta social através de campanhas como Setembro Amarelo, por exemplo, que estamos entrando em setembro, para alertar as pessoas que estão sem esperança, aqueles que convivem com pessoas tão desanimadas que chegam ao ponto de tirar a própria vida por não ter esperança. Mas como é precioso nós olharmos para as Escrituras e enxergarmos que a Bíblia nos ajuda a avaliar o nosso coração.
As Escrituras Sagradas, ela nos ajuda a avaliar aonde que nós colocamos a nossa esperança. E nós podemos ir para a Bíblia e sermos encorajados e renovados na nossa esperança. Porque a Bíblia, ela é suficiente e poderosa para isso. Então vamos para a carta de Pedro. Eu te convido para nós fazermos uma breve meditação. No primeiro capítulo de Pedro, nós temos alguns versículos em que Pedro remete à esperança. Pedro está escrevendo uma carta para igrejas ali da Ásia Menor, de várias localidades. A carta de Pedro era uma carta circular, deveria ser lida de igreja em igreja. Era uma igreja que estava sofrendo muita perseguição social, perseguição religiosa e vários diversos sofrimentos. Era um prato cheio para o desânimo e para a falta de esperança. Mas o fato, meus queridos irmãos, é que Pedro, logo no início do capítulo, ele vai falar sobre esperança para esses irmãos. Ele não vai dar dicas de como eliminar com o problema, mas como encontrar e avaliar a verdadeira esperança em meio ao sofrimento. Então não esqueça, o sofrimento é um instrumento para revelar em que nós estamos colocando a nossa esperança. Então 1 Pedro capítulo 1, o versículo 3, diz assim, e esse é o primeiro ponto que eu quero considerar com você agora, a respeito de uma esperança viva. A Bíblia nos mostra que nós temos uma esperança viva. Veja que a esperança do ímpio que nós lemos ali, em Jó 8, 13 e 14, ela é uma esperança que perece, ela é muito frágil. Agora a esperança viva, ela é eterna. E é isso que Pedro fala no capítulo 3. Leia junto comigo se você assim puder fazer. Capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Pedro está falando aqui de uma esperança viva, não é uma esperança efêmera, passageira, frágil. Não, é uma esperança viva. E a pergunta é, aonde nós colocamos a nossa esperança? Será que colocamos a nossa esperança em coisas abstratas, coisas passageiras, coisas mortas dessa vida, coisas que um dia vão passar? Ou a nossa esperança realmente é viva? Então esse é o primeiro ponto que Pedro está encorajando os irmãos a terem uma esperança que realmente é viva. Ele está considerando, irmãos, vocês têm isso. Renovem isso no coração de vocês. E a pergunta, por que essa esperança é viva? Por quê? O próprio texto e o versículo, Pedro nos mostra por que essa esperança é viva. Primeiro, essa esperança é viva porque ela provém de Deus. Ele já está exaltando a Deus. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E conforme a sua misericórdia, ou seja, Pedro está reconhecendo que é uma esperança que não brota de dentro de nós, que não é inerente a nós, é uma esperança que vem do céu. É uma esperança que é divina, provida por Deus. Então, por isso que ela é viva, porque ela provém de Deus. Também, essa esperança é viva porque nós fomos regenerados. Ou seja, nós éramos mortos em pecados. E Pedro está nos dizendo isso aqui. Conforme a sua grande misericórdia, ou seja, provém de Deus, ele nos regenerou. O que é regeneração? É a vida retornando, né? É vida sendo gerada. Isso é regeneração. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Então, aqueles que estão espiritualmente mortos, não têm Cristo, não têm a salvação, eles não têm uma esperança viva, porque eles estão mortos. Agora Pedro está dizendo, vocês foram regenerados, vocês estão vivos por uma ação divina, então vocês podem desfrutar de uma esperança viva. E ele vai dizer ainda então, o porquê dessa esperança viva, o último aspecto, é porque Cristo venceu a morte, ou seja, Cristo ressuscitou. Por isso que a nossa esperança é viva, porque ela provém de Deus, porque nós fomos regenerados. E também Pedro está dizendo que ela é viva por meio da ressurreição de Cristo. A nossa esperança está em Cristo, num Cristo morto? Não, num Cristo vivo. Por meio da ressurreição, Cristo vive. Se a nossa esperança está em Cristo, que vive, a nossa esperança, portanto, por óbvio, ela é viva. Ela provém de Deus. Deus nos deu nova vida
nos tirou da morte e nos deu vida, e nós cremos num Cristo que vive, que ressuscitou. Esses são os motivos que nós temos para ter uma esperança viva, mesmo nos dias mais difíceis e de sofrimento. E além de termos uma esperança viva, nós podemos observar também no primeiro capítulo da primeira carta de Pedro, um pouquinho mais para frente, você pode acompanhar na sua Bíblia, se você tiver com ela, o versículo 3. Nós lemos o versículo 3, agora vamos ler o 13, 10 versículos após. Pedro retoma a ideia da esperança no primeiro capítulo para aqueles irmãos que estão sofrendo. E agora, ele não destaca apenas a esperança viva. Um segundo aspecto que Pedro destaca da esperança é que a nossa esperança, além de ser viva, ela está na graça de Deus. Ou seja, a nossa esperança, ela não depende das capacidades que nós temos, das nossas estratégias, das nossas forças, das nossas potencialidades. E hoje existe um discurso tão forte de autoajuda, de potencialidades internas que você tem que deixar aflorar, que você tem que fazer, que você é capaz, que você pode, que você é autor do seu próprio destino. Então, estratégias, são processos que nós inventamos para chegar aos resultados que nós queremos. É tanta coisa nesse sentido hoje. Existe uma teologia coach, né? Mas o fato é que tudo isso, em algum momento, pode gerar grandes frustrações. Porque a nossa esperança, ela deve estar inteiramente na graça de Deus. E é isso que Pedro orienta os irmãos. Ele diz assim no versículo 13, portanto, estejam sempre com a mente preparada. Talvez a sua versão diga cingir o entendimento, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Ele está falando do retorno de Cristo e da graça plena na volta de Cristo. Nós já desfrutamos da graça de Deus hoje, quando fomos salvos e regenerados. Continuamos desfrutando da graça no processo de santificação e no cuidado de Deus com as nossas vidas. A plenitude dessa graça, ela será consumada na volta de Cristo Jesus. E observe que Pedro está falando aqui, meus irmãos, que nós devemos esperar naquilo que Deus proveu em Cristo. É a graça de Cristo, é a salvação, é a vida eterna, é a libertação do pecado, é o cuidado do bom pastor sobre nossas vidas todos os dias. É aí que deve estar a nossa esperança. Não deve ser em outras coisas, não deve ser nas nossas capacidades. Ok, devemos nos esforçar, devemos planejar, mas a nossa esperança não deve estar nisso, mas na graça de Deus, porque nós não somos merecedores de nada, absolutamente nada, nenhum esforço nosso pode valer a graça de Deus. E Pedro então diz, esperar inteiramente em Cristo, inteiramente, e quando ele fala esperar inteiramente, é uma esperança completa. Espere inteiramente, algumas versões dizem espere inteiramente, essa versão da NVI que eu li para os irmãos agora, ele diz coloquem toda a esperança na graça. Ou seja, essa espera, essa esperança, ela deve ser completa, ela deve ser totalmente na graça de Deus. Né? É uma esperança total na graça de Deus, não é uma esperança parcial. Muitas vezes nós queremos pulverizar a nossa esperança. O ser humano é assim, nosso coração enganoso é assim, nós queremos pulverizar a nossa esperança. Estamos trabalhando em várias frentes. Se uma coisa der errado, eu tenho outra. E se uma outra der errado, eu tenho uma terceira opção. Ou seja, nós sempre estamos trabalhando para ter várias opções abertas, porque se uma não dá certo, vai dar em alguma outra. Ou seja, nós colocamos a nossa esperança de maneira pulverizada nas coisas dessa vida, o que é um grande erro. Nós vamos paulatinamente nos frustrando uma a uma dessas expectativas erradas que nós colocamos. Agora, quando a nossa esperança ela está inteiramente, não é dividida com nada, ela está inteiramente na graça de Deus, nós podemos então
desfrutar de grande consolo, de grande alegria no meio das batalhas da vida e dos sofrimentos. Eu conheço tantas pessoas que colocaram sua esperança no seu dinheiro, na sua carreira, na sua família, no seu marido, na sua esposa, nos estudos, na faculdade, no negócio novo que abriu, e pessoas que no final das contas se encontram frustradas, totalmente desesperadas, querendo tirar a vida e dizendo: pastor, o que eu faço? Eu não tenho mais esperança, meu mundo caiu, eu estou sem chão. Mas cadê todas aquelas esperanças pulverizadas que a pessoa tinha? Onde elas estão nesse momento? Elas eram como uma teia, que diz lá em Jó capítulo 8, que ele tentou se agarrar e aqueles fios frágeis da teia arrebentaram. A esperança humana do ímpio, sem Deus, baseado na capacidade humana, se resume a nada. Absolutamente nada. E é por isso que a nossa esperança, ela tem que estar inteiramente na graça de Deus. A nossa esperança é viva, diz Pedro no versículo 3. Mais para frente, no versículo 13, Pedro vai dizer que a nossa esperança, ela deve estar totalmente na graça de Deus. Por isso que ele fala: sede sóbrios. Sede sóbrios. E a versão, por exemplo, da NVI usa a expressão estejam alertas, estejam sóbrios ou estejam alertas. Essa expressão sede sóbrios, estejam alertas, no grego, essa expressão é nefontes. Nefontes. Ou seja, significa não ser controlado por nada. É uma pessoa firmada nos seus pensamentos. Não vai conforme as circunstâncias, essa pessoa não se deixa iludir, seduzir facilmente, ela não se deixa levar pelas emoções, por aquilo que rodeia ela. Ela tem um foco muito correto, muito certo e muito firme. Isso é que Pedro está dizendo: sejam sóbrios. Aquela ideia de uma pessoa que está embriagada, inebriada, que perdeu, a lucidez. Mas não é esse o caso. O Nefontes é uma pessoa extremamente consciente e focada e que não se deixa influenciar por nada. O nosso foco está em Deus, na esperança viva. O nosso foco está em Cristo Jesus, está inteiramente na graça de Deus. E por mais que coisas deste mundo nos tentem a reagir errado, nós estamos sóbrios, nós estamos com o foco correto, nós estamos alertas. O nosso coração não vai se dobrar para tentar resolver os sofrimentos dessa vida do nosso jeito. Mesmo diante dos sofrimentos da vida, quando nós somos tentados a resolver do nosso jeito, nós vamos renovar a nossa esperança e a nossa confiança em Deus, porque nós estamos sóbrios, nós temos a nossa mente cingida no Evangelho, na Palavra de Deus, e nós podemos, então, estarmos alertas, muito alertas, nos momentos da tempestade e do sofrimento. Sendo assim, meus irmãos, nós podemos ir para o último ponto que Pedro destaca nesse capítulo 1 da sua carta a essa comunidade que está sofrendo. É uma esperança viva que nós temos e os cristãos podem desfrutar disso, porque ela vem de Deus, porque fomos regenerados, temos nova vida e Cristo vive e Ele ressuscitou. Nós também temos uma grande esperança que é na graça de Deus e não nas nossas capacidades que nos frustram, porque nossas expectativas são humanas e nós somos frágeis e nós vamos ficar sem esperança em algum momento. Mas por último, o que Pedro está então destacando são os efeitos de termos essa esperança correta, que não são expectativas humanas baseadas nas nossas capacidades, que é uma esperança viva e baseada na graça de Deus. Quais os efeitos que isso traz para a nossa vida, para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa conduta cristã? As pessoas estão nos olhando. Os cristãos falam em Deus. Mas quando as tempestades da vida chegam, como que nós reagimos? O ímpio está olhando, um familiar seu, um colega de trabalho, o vizinho, estão todos com os olhos bem atentos. Os olhares estão sobre você e sobre minha vida. Como nós vamos demonstrar esperança no momento difícil? Agora Pedro, ainda na sequência, nós lemos o versículo 13, mas eu te convido para ler então o 14
e o 15, Pedro vai dizer o seguinte nesses versículos. Quando ele fala dessa esperança na graça que nos foi dada quando Jesus Cristo, nos será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então, ele falando dessa esperança na graça, ele continua o texto. Ele vai dizer assim, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Interessante isso. Pedro está fazendo um contraste aqui, mostrando a obediência que nós devemos ter quando nós temos uma verdadeira esperança. Essa verdadeira esperança nos leva a uma conduta de obediência. É isso que ele está falando. E ele contrasta, não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora. Ou seja, ele contrasta a obediência com os maus desejos que nós tínhamos antigamente. E nós seguíamos esses maus desejos do nosso coração, esses apetites carnais, nós seguíamos eles. Mas a nossa esperança era uma esperança falsa, era uma esperança errada, morta, não era na graça de Deus, era em nós mesmos. Mas agora, em Cristo Jesus, tendo vida espiritual, nós vivemos em obediência e não mais de acordo com os nossos desejos. E Pedro finaliza dizendo, quando viviam então na ignorância do pecado. Vocês eram ignorantes, vocês não tinham entendimento. Isso tem a ver com a mente cingida e sóbria que ele falou anteriormente. O que Pedro então está nos falando aqui, meus irmãos, que os efeitos de uma esperança correta, eles se apresentam na prática da nossa vida. Eles se apresentam numa vida obediente. Quando o sofrimento vem, nós somos tentados a reclamar, a murmurar, a fazer as coisas do nosso jeito, a nos vingar, a punir os outros, a fazer coisas erradas, ou seja, a pecar para sairmos daquela situação e encontrarmos resultados que nos aliviem e nos deem satisfação. Nós somos tentados a pecar quando o sofrimento vem. Isso mostra que a nossa esperança não está correta. Agora, quando a nossa esperança está correta, ela é viva, verdadeiramente viva, ela está na graça de Deus, os efeitos dessa esperança são práticos. Nos levam a uma vida obediente e a nós sufocarmos e rejeitarmos os desejos carnais dos quais nós vivíamos antigamente, mas agora não vivemos mais guiados por esses desejos carnais. Interessante também que no capítulo 3 da mesma carta, Pedro dá um exemplo bem prático disso. No capítulo 3, Pedro está discorrendo, na realidade, na carta, várias situações de sofrimento, várias, de questões sociais, de trabalho, de relacionamentos. E no capítulo 3, um dos sofrimentos que estava acometendo ali as pessoas da igreja eram sofrimentos no nível do relacionamento. Então, se você puder dar uma olhadinha nos primeiros versículos do capítulo 3, você vai ver que Pedro está orientando ali as mulheres que estão sofrendo porque não têm maridos crentes, maridos cristãos que amam e que temem a Deus. Então, a situação e o contexto dessas mulheres é de sofrimento. Só que elas vão ficar desanimadas, deprimidas e sem esperança de maneira nenhuma. Pedro agora ministra esperança para o coração dessas mulheres que estão numa situação de sofrimento, que se converteram a Cristo Jesus, mas o contexto do lar é um pouco difícil, ou muito difícil, o marido não teme a Deus, certamente as batalhas eram muito grandes. E Pedro, orientando essas mulheres, ele vai falar algo bem interessante no versículo 5, capítulo 3, versículo 5. Pedro diz assim, pois era assim que também costumavam adornar-se, ou enfeitar-se, um adorno é um enfeite, as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Pedro está dizendo para as mulheres, enquanto tem mulheres que querem se enfeitar com tanta coisa, é brinco, é maquiagem, é melhor roupa, é melhor academia, é selfie, com aquela beleza toda, com o cabelo feito no salão,
foto, né, de tudo que é tipo, essa ênfase na beleza externa que a nossa sociedade impõe sobre as pessoas. Pedro está dizendo, olha, existe um enfeite muito mais sublime, muito mais lindo, muito mais precioso, muito mais valioso. É a mulher que coloca a sua esperança em Deus. Isso irradia como uma luz no seu rosto, na sua fala, na sua tranquilidade, na sua conduta, nas suas decisões. Então, Pedro está nos mostrando e ensinando as mulheres ali a como lidar numa situação de sofrimento. Talvez algumas mulheres tentassem conquistar o seu marido para o evangelho com técnicas humanas, né? Com beleza, com maquiagem, sei lá, com um monte de coisa. E Pedro diz assim, não seja essa estratégia humana que você use. Nesse momento de tribulação e dificuldade, confie em Deus. Pois era assim também que costumavam as mulheres do passado. Ele usa a própria Escritura, os exemplos das mulheres do Antigo Testamento. Elas se enfeitavam, se adornavam. Como? Colocando a sua esperança em Deus. A verdadeira esperança sendo colocada no verdadeiro Senhor, no verdadeiro Deus. Esse é o grande enfeite, é o grande adorno de uma mulher. E por que não de um homem diante das batalhas da vida? As pessoas estão olhando se nossa esperança está sendo colocada em Deus ou na nossa estratégia humana. Se nós vamos obedecer a Deus ou vamos seguir os nossos apetites carnais. Nesse contexto aqui, Pedro também usa o exemplo de Sara. E ele diz assim foi com Sara. Ele fala as mulheres do Antigo Testamento, ou seja, existiam várias. Mas ele cita inclusive Sara, que confiou. Sara também teve que ter esperança. Eles tinham um filho prometido por Deus, Sara e Abraão, e demorou muito. E eles tiveram que exercitar a esperança. Abraão e Sara. Sara foi uma mulher que exercitou a esperança. Esse foi o maior adorno de Sara. Foi a esperança que ela tinha em Deus e na promessa. Quais são, portanto, os adornos que a esperança gera na vida de um cristão diante das batalhas da vida? Essa aqui é a pergunta que nós devemos fazer. Muitas vezes é um honesto comportamento, é isso que Pedro fala nesse texto. Pedro fala que os adornos que a esperança produz é o quê? Se você conseguir ler o capítulo 3, ali os primeiros versículos, você vai ver que Pedro está enfatizando que as mulheres, nesse momento de sofrimento, elas tenham um honesto comportamento. Pedro ainda vai dizer para essas mulheres que elas estejam cheias de temor, no segundo. Em terceiro, Pedro ainda vai dizer que elas deveriam ter um espírito manso no meio de um lar conturbado de sofrimento. Em quarto, Pedro ainda vai dizer naquele texto que elas devem estar cheias de tranquilidade. Em quinto lugar, Pedro ainda vai dizer que elas deveriam viver na prática do bem, né? Não de maneira vingativa com o marido no momento de sofrimento, mas fazer o bem para ele. E Pedro ainda vai dizer para elas não terem medo. 6 aspectos aí nesse texto do capítulo 3 que Pedro vai apontando que são os resultados. Somente consegue ter um honesto comportamento, cheio de temor, espírito manso, cheio de tranquilidade, praticar o bem e não ter medo, somente quem tem a verdadeira esperança. Uma esperança viva, um Deus que é vivo, que nos regenerou, que nos deu vida, num Cristo que ressuscitou. A nossa esperança está inteiramente na graça de Deus e ela produz efeitos práticos na nossa vida. Então, Pedro, nesse primeiro capítulo, para nós finalizarmos, nós conseguimos aprender com Pedro que nós devemos avaliar aonde está a nossa esperança. Quando nós nos deparamos com o sofrimento expõe o nosso coração e levanta uma grande pergunta: onde está a sua esperança? Qual a diferença que essa esperança tem feito na sua vida nos momentos difíceis? E Pedro responde logo no primeiro capítulo. Ele diz aos cristãos: avaliem onde está a esperança de vocês. Avaliem, vocês têm uma esperança viva. Que ela esteja inteiramente na graça de Deus, que ela não seja pulverizada. E que essa grande esperança, ela tenha resultados práticos, ela tenha efeitos práticos na conduta
de vocês. Meu querido irmão e minha querida irmã, meu desejo, a minha oração é que Deus renove a nossa esperança. O mundo está sedento por uma grande esperança. O mundo está aí com o grande alerta do Setembro Amarelo. Há um desespero, há uma dor, há um quadro muito sombrio. E o mundo está tentando buscar uma esperança que alivia a alma das pessoas. Será que os ímpios, a sociedade, o mundo pode olhar para a igreja, pode olhar para nós cristãos, nas batalhas da vida que nós sofremos como qualquer um outro sofre? Será que eles podem olhar para nós e enxergarmos, opa, ali está a verdadeira esperança. É nisso que a nossa alma pode encontrar descanso. E se achegar a nós cristãos e dizer o que você tem? Por que você tem essa esperança? Qual é essa esperança? Me conta. O nosso viver, o nosso falar, a maneira que nós confiamos e descansamos em Deus deve exalar essa verdadeira esperança. Que Deus te abençoe grandemente, meu querido irmão, minha querida irmã, e que Deus nos fortaleça nessa caminhada, ainda no mundo caído, em que teremos grandes batalhas, mas que a nossa esperança seja renovada em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima.